Olá, amigos e amigas, que todos tenham um lindo dia, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhe a paz. Vamos estudar a lição de hoje, quarta-feira, 30 de novembro. A lição 10, ela tem como título Um paraíso com as almas desencarnadas. Só o fato, de Jesus precisar vir a este mundo mal do pecado para morrer no nosso lugar, isso demonstra que nós não somos imortais. Se ao morrer o ser humano fosse direto para o céu, como alguns protestantes acham, não haveria necessidade de Jesus vir a este mundo sofrer. Afinal, seria mais fácil Deus esperar todos morrerem para encontrá-los lá no céu mesmo, para estarem no paraíso. Se o ímpio, ao morrer, fosse direto para o inferno, não haveria necessidade de Deus reservar um dia no futuro para puni-los. E ali nós vemos, no livro de Atos, no capítulo 17, 31, que fala sobre isso. Quando nós estudamos sobre a natureza, do ser humano na Bíblia, percebemos que ele foi criado por Deus com três aspectos importantes que compõem, entre eles, a parte física, que é o nosso corpo, a parte mental, que é o cérebro, e emoções, e o espiritual, que é a nossa religiosidade. Nós podemos ver perfeitamente isto no livro do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, onde ali nos mostra essa visão integrada do ser humano. E ali nós vemos que o ser humano não tem três partes separadas, mas que o ser humano, no caso, é composto por três partes inseparáveis. E quando a pessoa morre, esses três aspectos do ser humano deixam de existir. Convém destacar também que Deus quer levar para o céu não um espírito desencarnado, mas o ser humano completo, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas o pior de tudo, meus amigos, é ver realmente protestantes, onde eles possuem um vasto material, claro, nas Sagradas Escrituras, e embora eles não aceitam o purgatório, mas no entanto acreditam que a alma dos justos, pessoas mortas que acreditaram em Cristo, já estão no céu, desfrutando na presença de Deus, contrariando até o seu fundador, Martinho Lutero, onde ele era claro nas suas preleções, nos seus textos, sobre isto. E até alguns mencionam que estas almas sejam sim espíritos desencarnados. Vejam e vê se pode algo assim, porque a Bíblia ela é clara sobre isto. E Deus nos ensina que após a morte o ser humano vai dormir no pó da terra. E diz, a Bíblia é clara em dizer, porque tu és pó e ao pó tornarás, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. E ainda afirma a Bíblia, que todas as pessoas elas vão para o mesmo lugar, todas procedem do pó e ao pó elas se tornarão, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 20.
O texto não menciona que o ser humano ao morrer, ele vai direto para o céu ou para o inferno. E assim afirma claramente que ao morrer, todas as criaturas retornam à matéria original na qual foram formadas. Onde nós já vimos aqui nas lições que em Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2, onde Deus fez o homem, criou o homem do pó da terra, do barro, e que ali ele assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E quando morre, ela volta a ser o pó, e o fôlego de vida volta para Deus. A sepultura, ela é um lugar de descanso dos mortos, que estão assim inconscientes, onde ali eles não falam, não ouvem e não veem. E eles aguardam a ressurreição na segunda volta de Cristo, quando a sua existência será retornado, serão transformados assim pelo poder de Deus numa nova criatura, para ascenderem assim aos céus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de 1 a 18, que ele nos diz que para a ressurreição do corpo glorificado, o corpo, né, que irá para o céu, é necessário a morte do corpo natural. E até que se utiliza assim, esse texto, a ilustração assim, onde o apóstolo Paulo fala assim, de uma semente. Ele faz uma ilustração ali. E ainda diz que para que a semente se transforme em planta e dê frutos, é necessário que esta semente primeiro ela morra. E é o mesmo que acontece com o ser humano, aqueles santos que estarão na ressurreição. Paulo precisava desmistificar a mente dos cristãos de Corinto, que também acreditavam que o justo, quando morria, ia direto para os céus. E assim essa questão, ele procurou torná-la uma lição simples, para que todos pudessem entender. Primeiro, ele deixou bem claro que crer na ressurreição de Jesus é a base da fé cristã e é a nossa única esperança de remissão. E até o apóstolo Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, porque ainda permaneceis nos vossos pecados. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. A ressurreição e a ascensão de Jesus, de forma corpórea, foi o que nos deu direito de nós irmos para o céu. Jesus foi aquele que venceu a morte eterna e nos deu a garantia eterna, e o apóstolo Paulo nos diz que Jesus é a garantia de vida eterna para os que são de Cristo na sua vinda. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 23. Aqui o apóstolo Paulo falando que a garantia nossa da ressurreição estará na segunda vinda de Jesus, onde ele irá ressuscitar aqueles que acreditaram nele durante toda a sua vida. Por isso, meu amigo, que nós precisamos ter cautelas quanto a essas teorias humanas, né, que são enganos de Satanás, que querem levar à perdição, que isso acaba minando a nossa fé, lançando por terra as verdadeiras e eternas verdades que estão nas Sagradas Escrituras. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, tem falado com todas as pessoas, com você, meu amigo, com você, minha amiga, para que você possa aceitar a Jesus como Salvador. Quando você aceita Jesus verdadeiramente, aquele que morreu na cruz do Calvário por todos nós,
através disto, ele te dá essa sabedoria para você ter entendimento, para você saber do que é a morte, o estado dos mortos, quando que acontecerá a ressurreição. E além do mais, meu amigo, quando você aceita Jesus como Salvador, ele dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus te levará para as mansões celestiais, no lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte. Você será assim com a mesma formação física sua, mas o seu corpo será transformado assim numa nova criatura, num corpo incorruptível. Da mesma forma como era Adão e Eva. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.